Isso, sempre bom para rever. Surge uma dúvida aí, a gente vai lá e rever. Então tá, ó, eu simplesmente passei multiplicando. Então, a princípio não muda nada quando a gente passa multiplicando. Nesse caso, tem uns casos que talvez mudasse, mas eu não quero abordar ele agora. Quero abordar ele quando puder me responder, porque é meio complexo aqui os casos que talvez mude alguma coisa na desigualdade quando a gente passa multiplicando de um lado para o outro. Mas, por hora, eu fiz algo bem óbvio. Uma coisa estava dividindo, foi para o outro lado, multiplicando, nada demais. Agora, então, ficou 70i igual a, menor ou igual, né, a 30 vezes i mais 12. Nesse caso, a gente faz o que lá na escola a gente chama de chuveirinho. O 30 vai fazendo multiplicações nos dois termos do parênteses. Bem, quanto é 30 vezes 12? Dica de vestibular. Olha só, olha que massa. Agora eu tenho que multiplicar 30 vezes 12, né? Eu não sei quanto é 30 vezes 12, mas eu sei quanto é 30 vezes 10 e 30 vezes 2. Então eu faço outro chuveirinho aqui, ó, de 10 e de 2. Quando surgir uma conta difícil assim, quebra ela em sominhas, daí fica fácil. Né? 30 vezes 10, 300. 30 vezes 2, 60. 360. 70i menor ou igual a 30i mais 360. Muito bem. Antes de mais nada, né? Um monte de zeros dos dois lados. Posso cortar esse zero tudo se eu quiser. Mas eu não vou cortar o zero ainda. Vou fazer uma manipulaçãozinha. Veja, nós queremos encontrar o valor de y. De i, desculpa. Valorzinho de i. Então, quando a gente quer encontrar o valor de algo, a gente isola esse algo. Porque eu quero o valor de i sozinho. Então, eu tenho que deixar ele sozinho. Para deixar o i sozinho, eu tenho que escolher um lado da minha conta aqui. Eu vou deixar do lado esquerdo. Sempre mais didático, deixar do lado esquerdo mais simples, né? Então, vamos passar esse 30i para o outro lado. Como o 30i é positivo, ele vai para o outro lado negativo, ele vai diminuindo. Então, vamos passar o 30i para o outro lado diminuindo. Nada demais, né? Vai ficar 70i menos 30i. Deixa eu pôr aqui. 70i menos 30i menor ou igual a 360. Bem, 70 menos 30, né? 40. Nada demais. Dividido por 360. Antes de perder tempo fazendo conta, um número grande, corta, simplifica, vou deixar fácil. Agora, olha só. Ficou 4i menor ou igual a 36. Mas eu não quero o valor de 4i, eu quero o valor de i, para encontrar o domínio da minha conta. Foco no que a gente estava procurando. Então, eu tenho que passar o 4 dividindo. Logo, eu concluo... Deixa eu concluir. Logo, eu concluo que o i deve ser menor que 9. Beleza, o i deve ser menor que 9. Essa é a resposta? Não. Até porque não tem só 9 aqui. Não tem nada com 9 só. Mas isso aqui dá uma ideia de que é a resposta certa. Mas por que essa é a resposta certa? Novamente, pela definição do problema, não da matemática em si, do problema. O problema diz que essa regra de... Como é o nome do cara? Young. Ela vale de crianças de 1 a 12 anos. Bem, se ela vale de criança de 1 a 12 anos, então eu olho para a minha resposta e vejo que ela está me dizendo o seguinte: i menor que 9. Beleza, matematicamente, então, essa equação que eu encontrei aqui, ela é sempre menor ou igual a 30 quando i é menor ou igual a 9. Ótimo. Só que eu não posso pegar qualquer valor menor ou igual a 9. Porque, primeiro, não existe idade negativa. Começa aí. Não existe a pessoa com menos 5 anos. Então não vale nenhum número negativo. Na verdade, não vale nenhum número menor que 1 também. Porque a regra do cara aqui é de 1 a 12 anos. Ou seja, a minha resposta tem que ser de 1. Ou seja, meu valor de i está entre a idade de 1 ano e a idade de 9 anos. Lembrando, né? Por que 9? Por que não 12? E a gente está procurando justamente os valores de i que fazem isso aqui. Ou seja, a igualdade dessas duas regras aqui, dada por essa curva, ser menor que 30. E ela só é menor que 30
quando I é menor que 9. Então, essa é a resposta. Ok. Bem longo o problema, mas simples. Isso mesmo, cara. Seria por causa da idade de 1 a 12, exatamente. Então, né, não temos idade negativa. Agora, vamos continuando. Ver se eu acho um outro problema interessante. Vou abrir aqui para você acompanhar minha busca. A questão 45 é uma questão de geometria. Mas me parece uma questão razoavelmente fácil até. Questões de geometria eu nunca resolvo antes de ler ela antes da aula. Porque eu normalmente não domino tão bem geometria, não tenho, vamos dizer assim, aquele olho, olhar para um negócio geométrico e, pô, é isso. É meu forte. Então, para não perder meu tempo e o tempo do aluno, normalmente eu faço antes da aula as questões de geometria. Mas essa aqui parece ser bem de boa. Vamos lá. Deixa eu pôr no Paint aqui para vocês verem. Acredito que está começando a aparecer aí. Uma peça retangular ABCD. Então, é um retângulo, tem 4 vértices, 4 lados. E é um retângulo mesmo porque um par de lados é menor que o outro par de lados. Então, é um retângulo, é um quadrado. Será dividida em 5 peças, como indica a figura. P1, P2, P3, P4, P5. Em que segmentos com as mesmas marcações têm comprimentos iguais. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Né? Segmentos com as mesmas marcações têm tamanhos iguais. Tá vendo essas marcaçõezinhas aqui? Esses 2 risquinhos, esses 4 risquinhos. Onde tem a mesma quantidade de risquinhos, você tem o mesmo tamanho. Então, por exemplo, esse lado aqui é igual a esse. Esse aqui é igual a esse. Ok. Pelo menos especificado, pensei que indica os perímetros das peças em centímetros. Né? Perímetro? Bom. Sabendo que as 5 peças têm áreas iguais. Isso é inesperado. A área das 5 peças são iguais. A soma dos seus perímetros é igual a... os perímetros das 5 peças a gente tem que somar. Beleza. Não gostei. As 5 peças têm áreas iguais. As 5 peças têm áreas iguais. E ele quer que a gente some os perímetros. Então, antes de a gente calcular, geometria, às vezes a pessoa precisa ter um dom, sei lá. Eu acompanho assim, mais por prazer mesmo do que por necessidade. Um professor de matemática no YouTube, o cara ele olha para uns triângulos zoados, com hectógonos no meio, aqueles negócios com 1000 lados, e consegue tirar de lá o valorzinho da reta do meio que passa entre tudo. Assim, é incrível, é incrível. Não é meu forte, até porque eu sou físico, né? Mas eu sei geometria. A questão é que eu só não acho muito simples. Bem, de toda forma, aqui o que o problema está pedindo? Ele está pedindo perímetro. E como eu acredito que você saiba, mas eu vou escrever aqui, perímetro é a soma dos lados. Então, o que uma pessoa agitada, ansiosa, que não leu bem o enunciado, concluiria? Bem, ai meu Deus do céu, as peças são todas iguais, então significa que é só eu calcular a área do negócio todo aqui e pronto. Tem o que o problema está pedindo. Não. O programa está pedindo perímetro. Então, não é simplesmente calcular a área das coisas. É você calcular o perímetro. Perímetro é diferente de área. Beleza? Então, como é que a gente vai calcular essa doideira? Bem, vamos encontrando os valores aos poucos, né? A ideia é essa. Por exemplo, a gente já tem um valor bem claro aqui, bem interessante, sobre uma importante peça aqui. Ó. A peça de tamanho 12. Olha só. Então, vamos fazer aqui o seguinte, olha só. 12 mais 12. E aqui eu tenho mais 12. Então já temos uma primeira relação de perímetros.
né? Só que tem um cuidado que eu, na verdade, não entendi direito ainda, o enunciado não está bem explicado. Só um segundo. O problema é o seguinte. Ele diz para a gente somar os perímetros de cada uma das peças. P1, P2, P3, P4, P5. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu vou ter que somar 2 vezes o valor dele. Porque ele, como um todo, é o perímetro dessa peça aqui, da P1, mas ele também faz parte do perímetro da P2, da P3, da P4 e da P5. Né? Se eu pegasse essa placa, que imagina se fosse uma placa de ferro, de madeira, e cortasse ela, né, eu ia medir o perímetro de cada uma das pecinhas. Então eu ia medir o perímetro dessa peça como um todo e depois os perímetros dessas aqui. Então eu ia medir essa parte aqui 2 vezes. Okay? Então essa tem alguma pegadinha já. Sacou? Essa aqui tem que tomar um cuidadinho. Né? Então qual é o cuidadinho que eu vou tomar aqui? Eu vou fazer o seguinte. Antes de ficar marcando aqui, eu vou separar esse bicho. Olha só que maravilha poder usar o pente. Né? Eu vou separar. Eu vou pegar essa peça, vou pôr ela aqui. Agora eu vou pegar essa aqui. Vou pegar essas aqui e vou destrinchando elas. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Temos mais uma peça para calcular o perímetro. Aqui nós temos outra. Vai aparecer. Cada uma dessas a gente vai ter que calcular o tamanho do lado de todas elas. Então, eu não posso, né, fazer aquele erro, que seria um erro fatal, é calcular uma vez só, né, o lado. Veja como o lado está aparecendo 2 vezes. Isso fica mais claro agora que eu estou destrinchando minhas pecinhas, né. E tem mais um triângulo embaixo. Vamos tentar usar alguma coisa de simetria, algo do gênero, para conseguir resolver, porque não está muito simpático esse problema aqui, para ser sincero. Mas dá para resolver, dá para resolver esse problema. Por quê? Porque a gente repara algumas coisas interessantes. Né? Do tipo, tem 2 desse triângulo que eu estou selecionando aqui. 2. O perímetro desse aqui é igual ao perímetro desse. E esses 2 também, né? São iguais. O perímetro dos 2 é igual. Não é mesmo? Então, a gente vai ter que, de alguma forma, aí, visualizar qual é a soma desses perímetros. Né? Os tamanhos aqui talvez ajudem um pouco. Aí a gente vai pensando, depois que a gente pensar aqui uma relação para cada vez, a gente vê. Bem, ó, esse lado aqui é 12. Então, já é um caminho. Agora, esse lado aqui ser 10 é um problema, porque complica um pouco o fato de eu não saber quanto que mede essa partezinha aqui. Então, eu não posso ir direto ao ponto. E esses lados aqui, eles não interagem com esses lados aqui. São medidas completamente diferentes. Mas, esse ladão aqui é um lado desse triângulo. Né? Olha, eu acho que me pegaram nessa aqui, hein? Porque eu até consigo calcular, né, essas partes aqui tranquilamente. Né? Isso aqui sai tranquilo. O problema são essas partes internas. O problema são as partes internas. E eu preciso, de alguma forma, do tamanho dessas partes aqui, pelo menos dessas duas aqui, ó, para eu conseguir descobrir o tamanho dessa diagonal. Porque eu descobriria o tamanho dessa diagonal por teorema de Pitágoras. Só que eu não tenho esse tamanho.
Então, como é que eu faço isso? Bem, vamos escrever o teorema de Pitágoras aqui e ver o que sai. Né? Eu vou chamar isso aqui de 4, né? 4 risquinhos. Então, bem, eu sei que 10 menos esses 2 risquinhos é uma parte do teorema de Pitágoras. É isso aqui. Então, eu vou até pôr um fiozinho aqui, deixar mais claro. Né? Porque tudo é 10 e menos os 2 risquinhos dão a parte verde. Agora, a parte roxa aqui é 12 menos 2, um risquinho ao quadrado. Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui tudo tem que ser igual à parte vermelha. Né? O quadrado dos catetos é igual, a soma do quadrado dos catetos e tudo mais, né? Esse é o teorema de Pitágoras. Então eu vou chamar isso aqui de hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado. Beleza. Mas veja, sem ter o tamanho desses ladinhos fica complicado. Só que a gente tem uma informação importante para talvez encontrar o tamanho desses ladinhos. A área das peças é igual. Isso ajuda muito, porque a área desse retângulo é igual à área desse triângulo. Bem, qual é a área desse retângulo? Né? A área desse retângulo aqui é 12 vezes esses 2 risquinhos. E qual é a área desse triângulo aqui? Bem, é 12 vezes 2 risquinhos também. Só que eu posso escrever ela como a área de um triângulo, que a gente lembra lá da escola. A área de um triângulo é a base, ou seja, os 3 risquinhos, vezes a altura, os 4 risquinhos, dividido por 2. Beleza. Agora, a área disso aqui, isso aqui é um paralelogramo. A área de um paralelogramo ela não é tão fácil de obter, então a gente vai deixar de lado por enquanto a área do paralelogramo. Cara, tomei na cabeça aqui nesse programa, porque não tá fácil. Mas eu encontrei uma relação para as áreas, pelo menos. E eu também encontrei, bem, tem uma relação meio óbvia com os tamanhos aqui. 12 é igual a 3 risquinhos mais 2 risquinhos. Então a gente tem uma série de equações aqui para resolver esse problema. Então deixa eu anotar todas aqui. Tem várias mesmo. Então tem essa, tem a equação que 12 é igual a 3 mais 1 mais 1. E tem a equação do 10, que é 10 igual a 4 mais 2. Beleza. Será que já dá para resolver isso aí? Um sistema de equações? Dá para dizer que aquelas duas são iguais, mas vai continuar aparecendo um problema. Não, acho que não dá para resolver. Essa questão é tensa. Essa questão é tensa. Não devia ter pego ela. Mas, droga, não consigo descobrir assim de cara. Sempre assim. Toda vez que eu vou responder uma questão de geometria, é a mesma história. Tem que fazer ela antes. Não consigo ver o que tem que fazer.
Só que me parece muito óbvio. Tem que envolver triângulo e tal, mas... Se eu levar isso aqui ao quadrado, vai dar muito problema. Complica. Complicado. Olha, eu iniciei ela aqui. Se quiser depois fazer como estudo, pode tentar. Mas eu não vou continuar não, porque não quero perder teu tempo. Quero finalizar a aula terminando mais uma conta. Não, nada que eu fiz está errado. Eu só não estou conseguindo ver como utilizar o que eu fiz para chegar na resposta, né? Soma dos períodos. Mas talvez tu consiga a hora que tu for estudar. Vou pegar uma outra questão aqui. Uma outra questão de matemática. Essa aqui é interessante. Isso aqui parece de química, mas é de matemática. Considere o gráfico da função f de x igual a x à quinta, a princípio é esse gráfico aqui, para os cálculos dessa questão. A cafeína é eliminada da corrente sanguínea em um adulto a uma taxa de aproximadamente 15% por hora, 5 horas após o consumo de um café expresso que contém 200 miligramas de cafeína. Um adulto terá em sua corrente sanguínea a quantidade aproximada de cafeína de... Beleza. Está dizendo que uma taxa de aproximadamente 15% por hora. Beleza. E ele quer saber, então, quanto de café ainda terá na corrente sanguínea depois de 5 horas. Só que ele vai perdendo 15% por hora. Mas olha qual que é o probleminha dessa questão. O probleminha dessa questão é o seguinte. Passou uma hora, tu perdeu 15%. Então, você vai estar com 200 miligramas menos 15% de 200. Só que quando passar mais uma hora, tu não vai ter perdido 30%. Tu vai ter perdido mais 15%, só que daquela perda inicial. Da perda da primeira hora. Que é os 15% da primeira hora, os menos 15% da primeira hora. Então, né, em outras palavras, o que está acontecendo? No tempo igual a zero, você tem uma quantidade de café, ou cacete de café, igual a 200 miligramas. Só que no tempo igual a uma hora, você já tem uma quantidade de café de 200 menos 15% de 200. Isso vai te dar um valor, que eu vou chamar de café 1. Esse é o café 0, porque ele é do instante 0. Agora, no instante 2, o que vai acontecer? O café 2, ele vai ser 15% a menos da tua primeira hora, ou seja, tu vai ter essa quantidade de café no sangue, menos 15% disso. Então, se tu for querer fazer isso até os 5, tu vai perder muito tempo, entendeu? Por isso, esse tipo de conta, ela tem um jeito especial de fazer, que é envolvendo exponenciais. O que está acontecendo aqui é o chamado tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida de uma substância é quanto tempo demora para metade dela sair do corpo. Só que o que o pessoal não fala quando está comentando sobre o tempo de meia-vida é que a substância ela nunca sai 100% do corpo. Porque, por exemplo, no caso do café, ela vai saindo de 15% em 15%. Então, tu sempre vai reduzindo uma porcentagem. Tu nunca reduz tudo. Nunca reduz tudo. Esse tipo de função, ela funciona no formato exponencial. Então, o formato exponencial é assim, você tem um valor inicial, um valor A inicial, vezes um B elevado a alguma coisa. Talvez até alguma coisa que envolva uma constante. Para simplificar, não vou colocar constante. Bem, se o que nós queremos aqui é a quantidade de café depois de um determinado tempo, então a nossa função tem que depender do tempo mesmo. Só que esses outros valores são constantes. Qual que é esse valor aqui? Esse valor que ele nunca muda, apesar da variação do tempo, porque o T está em cima do B e não do A. É o valor inicial de café, o valor que tu colocou no começo do teu problema, 200 miligramas.
Então, o A é 200. Vai ter sempre um fator que vai ficar diminuindo a quantidade de café, ou seja, diminuindo 200, que é o fator devido a essa queda exponencial de café. Como é que essa queda se dá? Ela se dá 15% toda vez. Toda vez que a gente tem aumentos ou diminuições de porcentagem, a gente multiplica pela porcentagem no seu valor bruto, né? Que é 0 ponto a porcentagem de interesse. Isso é o valor bruto da porcentagem. Posso falar mais disso na próxima aula, que já está acabando nosso tempo. Mas a ideia é isso. Se tu quiser, por exemplo, 50% de um valor, tu não vai multiplicar por 50, mas sim por 0,50. Por exemplo, qual é o 50% do número 100? Tu sabe que 50% de 100 é 50. Multiplique 100 por 0,50 para tu ver. Dá 50. Então, toda vez que tu quer pegar porcentagens, tu faz isso, tá? Multiplica pelo número de vírgula que envolve aquela porcentagem. Show? Então, aqui, nós temos que a queda vai se dando de 15% em 15%. Só que ela se dá no tempo, a cada hora. Então, como a gente quer para 5 horas, né, de acordo com o anunciado, aqui, ó, 5 horas após o consumo, quanto que eu vou ter de café? Eu só preciso colocar... Por que eu coloquei X aqui se eu estou falando de T, né? Que é tudo T. Coloquei X de bobo. Estou acostumado a colocar X nas coisas. Mas aqui é T. Bem, vai ser 200 vezes 0,15 elevado a 5. Porque a gente tem 5 horas. Agora, quanto é 0,15 elevado a 5? Bem, isso aí tu vai ter que fazer na mão, né? Tenso, mas é o jeito. Depois que você fizer 0,15 na mão, você multiplica por 200. Vamos ver quanto é 0,15? Eu vou fazer na minha calculadora aqui. Então, 0,15 elevado a 5. Nossa, que número pequeno. É esse número aqui. Esse número vezes 200. Certo? Essa vai ser a redução de café que tu vai ter no teu corpo. Vamos ver quanto é que isso vai dar? Ó, de acordo com a minha conta, e a minha conta está certa, 0,015 1875. Só que se tu for olhar aqui, não tem nenhuma dessas respostas. E existe um motivo para isso. O modelo que eu resolvi essa conta é o modelo exponencial. É o formato certo de resolver esse tipo de conta. Só que o que o problema queria que tu fizesse, o que eu achei incoerente, é que tu usasse essa função para resolver. Ok? Beleza. Agora, como usar essa função, eu sinceramente não sei. Eu não sei porque ele deu isso. O jeito que se resolve esse tipo de problema é pelo método exponencial. Então, e até faz sentido com o que eu manjo de café, porque eu tomo café que nem um maluco. Dá uma quantidade pequena, né? O café ele quase sai completamente do teu corpo depois de 6 horas. Então, como a gente está tomando 5, né? Tem que ser um valor bem pequeno. E aqui tem uns valores grandes esquisitos. Então, eu garanto para ti, o jeito que eu fiz está certo. Por mais que a resposta não esteja ali. Confia em mim, vai lá. Pode confiar em mim. Se um dia para ti aparecer uma questão como essa, que fala de queda percentual de um valor inicial num determinado tempo, você pode ter certeza absoluta, você vai resolver essa conta modelando o seu problema pela equação exponencial, tá bom? É para isso que a gente usa a equação exponencial. Ela dá conta de tempo de meia-vida, como isso aqui, aumentos ou diminuições de população e coisas do gênero, que tem crescimentos ou diminuições exponenciais, tá? Então é isso. Infelizmente a gente tem que ir terminando por aqui, mas daí no WhatsApp tu me fala os horários que tu prefere ter aula, para que a gente possa ter aulinhas aí, talvez mais aulinhas essa semana ou mais próximas. Beleza?
Espero que você tenha gostado e até a próxima. Agora tem outra aluninha. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui. Depois eu te mando o vídeo no WhatsApp.